Olá, eu sou Maurício Herman e estou aqui para apresentar o curso de formação em acompanhamento terapêutico do Atenda, mais especificamente o primeiro módulo que se chama Fundamentos Clínicos do AT. Neste momento vou falar para vocês aqui a respeito da introdução deste livro, que compõe o eixo do meu trabalho, né? Também resultado da minha tese de doutorado que eu defendi na Universidade de São Paulo. O título deste livro é Acompanhamento Terapêutico e Psicose, articulador do real, simbólico e imaginário. Então, nosso eixo de pesquisa, nosso eixo de conversa aqui com vocês, né, percorre aqui dois movimentos importantes. Então, o primeiro deles, eu vou primeiramente anunciar ou apresentar a antipsiquiatria de Cooper, a psiquiatria democrática italiana de Basaglia e a psicoterapia institucional francesa de Jean Noury. Experiências institucionais advindas da reforma psiquiátrica, pois assim eu vou conseguir caracterizar a função clínica do acompanhamento terapêutico desde essas experiências institucionais de substituição do manicômio fechado. E também pensar as relações que se estabelecem aí entre a teoria psicanalítica e a experiência clínica, de modo a resgatar o que a psicanálise de Freud e Lacan produziu em termos teóricos para uma orientação clínica ou uma orientação da intervenção psicanalítica diante aí da loucura. E aí, a partir desses referenciais teóricos, fazer um deslizamento para teorizar a especificidade da função clínica do acompanhamento terapêutico. Com isso, vamos também esboçar uma primeira teoria para o método do acompanhamento terapêutico. Então, a pergunta primeira que eu faço aqui para vocês é: como aproximar a teoria psicanalítica à experiência clínica do acompanhamento terapêutico? A gente tem que pensar que há especificidades próprias quando a gente atende um paciente psicótico no consultório, e que isso se distingue quando atendemos um paciente psicótico no acompanhamento terapêutico. Vamos lá. No consultório, por exemplo, a gente pode pensar que a relação ela é dual, pensando aí em termos de relação terapêutica ou de transferência, e que também há uma produção de acontecimentos nesta mesma relação. Por exemplo, eu, como um psicanalista que atendo psicóticos em consultório, posso, por exemplo, produzir um acontecimento que seria, por exemplo, incitar uma demanda de escrita. Pedir para que o paciente escreva a respeito de si mesmo, dos seus medos, enfim. Isso é uma produção de acontecimento. Na questão do acompanhamento terapêutico, a gente também vai ter que pensar, primeiro, como que se estabelece essa relação transferencial ou parceria terapêutica entre o acompanhado e o acompanhante terapêutico. Há também uma produção de acontecimentos nessa especificidade aí do AT. Porém, uma produção de acontecimentos endereçada ao laço social. Portanto, a gente pode pensar que o AT se distingue da clínica psicanalítica do consultório porque, no contexto específico do acompanhamento terapêutico, consideramos também aí a presença do laço social como uma alteridade, um terceiro, como algo que faz uma marca, uma presença importante também nesta mesma produção de acontecimentos. Ou seja, no AT, eu quando penso em produzir algum tipo de acontecimento junto com o meu acompanhado, este acontecimento tem uma direção e vai ao encontro das ofertas de laço social da cidade. Outra questão importante para a gente pensar, a questão aí da pergunta que orientou a minha pesquisa. Eu pergunto, há algo de analítico no acompanhamento terapêutico? Há algum ponto de encontro quando a gente teoriza seus efeitos clínicos, quando comparado aos efeitos que se produz na clínica psicanalítica, stricto sensu, aquela que a gente faz no consultório? Veremos que sim.
Aliás, essa é a grande pergunta que vai nos orientar na nossa pesquisa e nesse percurso, nesses nossos encontros de trabalho, né? Então, realizaremos, né, ao longo desse curso, né, uma linha de raciocínio, uma construção aí teórica e clínica para buscar essa resposta que iremos encontrar. A clínica, estrito sensu das psicoses, e o acompanhamento terapêutico convergem para efeitos similares, quando almejam mobilizar os recursos subjetivos do psicótico para que para que ele mesmo se aproxime das ofertas de laço da cidade. Queria também comentar a etimologia da palavra acompanhamento terapêutico, né, para a gente avançar um pouco nessa apresentação. Então, assim, pensamos, por exemplo, né, desde o dicionário Wise, a palavra tanto acompanhar quanto terapêutico. Acompanhar vem de accompagnare, do latim, cuja etimologia tem a ver com isso, com comer pão juntos, ou seja, acompanhar, estar perto, fazer algo juntos. E terapêuticos, do grego, é relativo a tratamento, a cura, a melhora, né? Então, acompanhamento terapêutico, podemos pensar assim, é um fazer junto que possibilite ou incremente as possibilidades do sujeito psicótico a se aproximar do laço social. Aí já vem uma outra questão. Então, será que eu estou dizendo aqui, problematizando, sugerindo essa ideia que o terapêutico é equivalente à inclusão social? Isso é um ponto importante, né? Outra questão que eu queria também provocar como ponto de partida. A gente pode pensar que na questão do AT é muito comum os trabalhos teóricos, a produção de conhecimento deste tema, de terem abordagens distintas das psicologias, das psicanálises e mesmo da filosofia. Há o AT na base da cognitivo-comportamental, né? Tem colegas que trabalham com a perspectiva humanista, da fenomenologia, né? Várias psicanálises, inclusive a esquizoanálise, né? Então, para a gente pensar isso, também quero comentar esse ponto, né? Não existe uma psicologia ou a visão de homem, né? A gente tem que pensar que cada produção de conhecimento ou cada abordagem psicológica ou a cada visão de homem tem consigo seus pressupostos epistemológicos, né? Então, nesse caso, eu estou aqui sugerindo, convidando para que vocês venham comigo trabalhar essa questão aí de Freud e de Lacan, como eu já estava dizendo, e como que esses operadores conceituais vão nos favorecer, pensar aí como que a gente pode então teorizar a especificidade da função clínica do AT. Mas então voltando, né, no nosso caso de Freud e Lacan, estava dizendo do terapêutico, será que a gente pode dizer que terapêutico e inclusão são similares, são sinônimos, quer dizer, há uma equivalência, né, do acompanhamento terapêutico como inclusão social? Ou, falando de uma outra maneira, provocando, perguntando, será que a gente tem que pensar a priori que todo caso de acompanhamento terapêutico com a loucura, a gente visa, né, necessariamente a inclusão social? Cabe fincar a bandeira da inclusão social para todos os pacientes? Bom, esse é um ponto importante, né? Eu vou já adiantar a minha posição, oriunda também do pensamento de Freud e de Lacan, né? A gente vai dizer que a inclusão social ela não é um a priori. A gente tem que pensar, portanto, a inclusão social no caso a caso, em conformidade com a ética lacaniana, né? Também de Freud, né? Então, assim, com relação a essa visão de homem que eu pretendo apresentar ao longo desse percurso aqui com vocês, eu vou então mencionar 3 momentos teóricos importantes. O primeiro deles é o modo como Freud, por um lado, pensa a constituição da subjetividade e as implicações da sua teoria e da sua concepção para pensar a subjetividade na psicose.
Aí a gente vai precisar também lançar mão, estudar um pouco o caso Schreber, que é um caso importante, um clássico aí da história da psiquiatria e também da psicanálise, né? O segundo momento teórico que a gente vai precisar trabalhar também, se debruçar, é a maneira como Lacan faz o seu retorno a Freud na perspectiva aí, de reler o caso Schreber e construir uma indicação clínica para nós igualmente importante. Ou seja, o conceito de construção de metáfora delirante, ali cunhado nos anos 50, sobretudo no seminário 3 das psicoses, mas também com avanços importantes no seminário 5 e também no texto de uma questão preliminar a todo o tratamento possível das psicoses. É importante a gente pensar essa indicação clínica do Lacan, porque nela a gente vai teorizar 2 pontos fundamentais para a clínica ou para a especificidade da função clínica do acompanhamento terapêutico. O primeiro deles é pensar a instalação do dispositivo de tratamento, né? Isso tem aqui no nosso curso, a gente vai ler isso no capítulo justamente nomeado a instalação do dispositivo de tratamento, totalmente orientado aí para pensar a especificidade da intervenção do acompanhante terapêutico nos impasses clínicos da psicose e o quanto que essa ferramenta conceitual de construção da metáfora delirante ou de escuta do delírio orienta as ações corporais do acompanhante terapêutico ou suas produções de acontecimento na perspectiva de construir uma presença possível nesse laço terapêutico. Outro ponto fundamental é também a questão da prática entre vários ou do olhar em rede, também circunscrita esse momento teórico dos anos 50, para pensar justamente isso, que a questão do acompanhante terapêutico, né, é assim, de que este trabalho, nesses casos graves, não dá para a gente trabalhar ou sustentar uma posição clínica de forma isolada, ou seja, a gente faz a nossa prática entre vários, quer dizer, a gente organiza ou cria uma rede substitutiva de apoio e cuidado que permita, né, fazer esse trabalho em rede, né? Esses casos graves exigem um olhar do psiquiatra, do analista, do acompanhante terapêutico, a interface com o social, muitas vezes as questões pensadas na inclusão com a escola, ou então a inclusão aí, ou pensar a clínica das psicoses nas varas de família, com o judiciário, então como fazer rede também com juízes, quer dizer, essa ferramenta ética e conceitual do olhar em rede ou da prática entre vários também está sempre presente no nosso cotidiano de trabalho. E o terceiro momento teórico, né, é a indicação clínica que Lacan nos oferece nos anos 70, né, o sintoma com TH. Né? Este momento representa aí uma virada conceitual aí no Estatuto do Nome do Pai, na teoria de Lacan. Isso eu vou explicar melhor ao longo do curso, aqui eu só estou apresentando, mas é importante pensar como que neste conceito de sintoma ou dos nós borromeanos, como que aí os efeitos clínicos, tanto da clínica da psicose estrito sensu, aquilo que a gente faz no consultório, como também na especificidade do acompanhamento terapêutico, os seus efeitos clínicos, né, eles se encontram nessa perspectiva, né, de construção de uma suplência ao nome do pai, né, ou então de uma construção, uma suplência ao sintoma com TH. Né? São temas complexos, são temas que estou apenas anunciando, né? Não fica com medo, não fuja, a gente vai ter muito tempo para trabalhar isso, porém é importante também não recuarmos diante desses conceitos, como mesmo Lacan disse no seminário 23, Joyce, o sintoma, conceitos que constituem o caroço da sua teoria ou o caroço do real. Quer dizer, tem uma especificidade na teoria lacaniana que é a necessidade de teorização da experiência clínica desde a sua proposta de formalização à luz aí das figuras topológicas. Vou explicar isso com o tempo e essa é uma questão importante, mas vocês também vão perceber, e já adianto isso, que a aplicação deste conceito para a teorização
do método clínico no AT, né, que isso é importante que vocês saibam para que também entendam o propósito ou a ideia que eu vou lançar aqui para vocês com relação ao esboço de uma teoria do método, né? Então, como eu estava dizendo, o que eu quero justamente é oferecer a vocês este esboço, né, de uma teoria do método, né, com pacientes psicóticos, a partir da sistematização dos seus efeitos clínicos. Né? E aí perguntar, será que o acompanhamento terapêutico afeta a clínica da psicanálise? Será que a clínica da psicanálise afeta a função do acompanhamento terapêutico? Será que o acompanhamento terapêutico também contribui para problematizar as práticas presentes, né, ou as áreas de saber presentes no campo da saúde mental? Explico de outro jeito. Será que o acompanhamento terapêutico, o AT, ou aquilo que ele ensina, pode ajudar um enfermeiro que trabalha num CAPS? Né? Pode problematizar a prática do terapeuta ocupacional, do assistente social? Né? E será que também essas áreas de saberes também contribuem para a gente problematizar a especificidade da função clínica do acompanhamento terapêutico? Certa vez eu ouvi um colega, um gestor de saúde mental, ele fez uma fala que me tocou, isso já tem mais de 10 anos. Né? Ele disse, né, numa das aulas do meu curso, quando ele era presencial, né, ele dizia assim: eu espero que todo profissional da saúde mental, seja ele de nível médio ou de nível superior, seja também um acompanhante terapêutico. Por isso que eu acho muito importante contar com essa pluralidade de colegas que me procuram aqui para fazer o curso, né? Muita gente da educação física, da TO, né? Tem antropólogos, psiquiatras, enfermeiros, enfim, né? A função clínica do AT é uma função, é uma provocação que eu faço também, uma função emblemática da reforma psiquiátrica. Então, para a gente avançar, né? A gente pode pensar que também essa função clínica do AT possa contribuir não somente os atores sociais da saúde mental, né? Estou falando também dos colegas da educação, os colegas do judiciário, do hospital geral, da assistência social, entre outros. Por exemplo, né? Inclusão da criança psicótica na escola. O que o AT ensina para um coordenador de uma escola? Por exemplo, né? Na questão do judiciário, quando a gente pensa as demandas de interditos em varas de família, o que um AT pode contribuir para a prática de um juiz? Né? Na assistência social, por exemplo, né? Por exemplo, essa questão aí da vulnerabilidade social, os moradores de rua. Há casos de psicose na população de rua? Claro que sim. Né? Então, como pensar uma abordagem da assistência social para alcançar esses moradores? Né? Ou então, pensando as experiências do AT em hospital geral, né? Também como que a prática do AT pode problematizar, por exemplo, a clínica, né, do hospital que trata crianças com câncer. São exemplos. Né? Então é isso que eu queria dizer para vocês, né? Apresentando então essa proposta de trabalho. Neste primeiro módulo vamos pegar este exemplo, este eixo que é o AT na saúde mental, na especificidade da clínica das psicoses, e pensar o AT como um dispositivo clínico que se propõe a tratar o mal-estar presente no laço social. Depois, as outras demandas que eu mencionei, elas virão no outro módulo do nosso curso, um módulo que se chama A Clínica do Acompanhamento Terapêutico, que tem também esse mesmo roteiro. Pensar, por um lado, que existe mal-estar nas instituições e o dispositivo do acompanhamento terapêutico como também uma resposta clínica neste cruzamento de discursos nas instituições. Escola, hospital geral, assistência social, judiciário e por aí vai. Então é isso, agradeço muito a presença e o interesse de todos vocês aqui, sejam todos e todas muito bem-vindos. Iniciamos, portanto, o curso de formação em acompanhamento terapêutico do Atenda.
Muito obrigado e bons estudos!